Olá a todos! Hoje eu vou fazer um quarto vídeo sobre... Seria uma série, né? É o livro de Enoque na patrística. Não que seja assim, não que os pais da igreja ou escritores da patrística eles falem abertamente citando o livro de Enoque, mas é com relação àquela problemática, né? A interpretação que eles davam com relação a Gênesis de 6 a 1, capítulo 6, de 1 a 4, sobre os filhos de Deus, que uns tinham como o natural seria correto, né, anjos, né, e alguns faziam algum malabarismo, né, como até hoje alguns fazem, né, dando a interpretação como sendo da linhagem de Sete e alguns como sendo filhos de juízes, pessoas importantes da época, né? Eu torno a dizer aqui que com todo o respeito que eu me dirijo, que eu falo dos pais da igreja, né? Às vezes eu posso exagerar algumas palavras, mas todo o respeito, eu sempre digo isso, né? Todo o respeito. Não é à toa que são chamados de pais da igreja, né? Pais apostólicos, pais da igreja. Então eu vou começar aqui hoje com Alexandre de Nicópolis. É um autor do ano 301. Ele foi bispo de Nicópolis, né? Ele escreveu um tratado contra os maniqueus, seria sobre os ensinos dos maniqueus, a obra. Nesse tratado, ele rotula as histórias sobre os gigantes como mitos e por isso como contos que deveriam ser entendidos alegoricamente. Ele se aproxima de Gênesis 6, de 1 a 4 de forma semelhante. Ele diz, quando a história judaica diz que os anjos vieram para se misturar com as filhas dos homens, ela está falando assim, que os poderes da alma, que servem para nutri-la, caíram do superior para o terreno. Então vocês veem que ele deu uma interpretação ainda meio diferente dos outros, né? Nenhum nem outro, né? Aí passamos para... Eu vou mostrar aqui na obra, na Patrologia Grega, esse volume. Aqui está a obra dele. Aqui tem o elenco, né? Seria... E o texto aqui está em vermelho, apontando com vermelho, está em grego a fala dele, né? Que eu acabei de citar. Para quem quis se interessar, né? Passamos para Lactâncio. Lactâncio, ele nasceu por volta de 240 e faleceu por volta de 320. Em seu segundo livro das Instituições Divinas, Lactâncio escreve sobre a origem do pecado. No capítulo 15, ele comenta sobre a corrupção dos anjos e a existência de dois tipos de demônios. Deus enviou anjos para a terra para proteger e desenvolver a humanidade, explica Lactâncio, para impedir que o diabo corrompesse ou destruísse a humanidade. Eles foram alertados a não se contaminar pela terra, para que não perdessem a dignidade de sua natureza celestial. No entanto, o diabo gradualmente os seduziu a cometer vício e manchou-os através da relação sexual com as mulheres. Por causa de seus pecados, no qual eles se tornaram submersos, né? Mergulharam, né? Eles não eram mais recebidos no céu, mas caíram na terra, de forma definitiva. Desse modo, o diabo fez dos anjos de Deus cúmplices e empregados seus. Aqui é uma forma mais simples de falar, né? Aqueles que foram procriados deles, uma vez que eles não eram nem anjos nem seres humanos, mas de uma natureza mista, não são recebidos no inferno, assim como seus pais não são admitidos no céu. Assim passou a haver dois tipos de demônios, um celestial e outro terrestre. Esses são os espíritos impuros, os autores de toda a maldade que é feita. Curiosamente, Lactâncio mostra visões semelhantes a encontradas no livro dos Jubileus 4:15, segundo as quais a tarefa original dos anjos era desenvolver a humanidade. Sua opinião sobre a origem dos demônios, no entanto, concorda com a tradição enóquica. Então aqui foi Lactâncio. Está
É patrologia latina. Divinas Instituições, é o título. E na página 330 e 331 está marcado com um vermelho, né, onde começa. Depois da sequência, né? Para quem quiser depois ler alguma coisa. Eu peguei a página errada. A sequência é esta. É bom documentar, né? Aí vou falar de Afrahat. Ele nasceu por volta de 280 e morreu por volta também de 345. O escritor sírio Afrahat escreveu tratados sobre vários assuntos teológicos. Em seu tratado sobre o sábado, ele menciona que Noé era justo por causa da sua castidade. Afrahat explica que Noé não procriou durante seus primeiros 500 anos. Por causa da sua castidade, ele foi escolhido para salvar o mundo, só posteriormente gerou 3 filhos. Noé tornou-se, assim, o modelo para o modo de vida monástico no cristianismo siríaco. A virgindade, não a fé, aparece como o verdadeiro critério para a justiça de Noé. Há uma pequena diferença entre Afrahat e a exegese rabínica. Tanto os rabinos quanto os pais siríacos explicaram que Noé só aos 500 anos gerou filhos. Na literatura cristã siríaca, isso foi por causa da castidade de Noé na literatura rabínica, Bereshit Rabbah. Vou ler toda vez. Né? Na literatura cristã siríaca, isso foi por causa da castidade de Noé. Na literatura rabínica, foi porque até aquele momento Deus havia feito Noé infértil. Então, é a interpretação que ele dá. Esse livro que eu estou me baseando, né? Eu estou me guiando. Existem vários livros, né? Mas eu escolhi esse aqui que a gente tem que ser sempre para facilitar, né? Eu escolhi esse aqui. Eu já mostrei em outra live. Vou mostrar outra vez. Publicada pela editora Abril. Os Filhos de Deus em Gênesis 6, de 1 a 4. Análise e História da Exegese. Autor Jaap Dodens. Não sei se dá para aparecer aqui, está escuro, mas aparece o autor. Essa obra que eu estou me guiando aqui. Então, no caso aqui, ele fala que na literatura cristã siríaca, isso foi por causa da castidade de Noé. Na literatura rabínica, foi porque até aquele momento Deus havia feito de Noé infértil. E ele mostra a documentação nessa obra. No cristianismo siríaco primitivo, uma vida de ascetismo, oração e a abstenção sexual eram importantes. Os pais da igreja siríaca tentam retratar os patriarcas como Adão, Noé, Abraão, Isaac e Jacó como modelos desse estilo de vida. Por exemplo, em Palaea, uma palavra latina, uma obra, né? Está em título latim, Palaea 7.1, está assim, um anátema para aqueles que dizem que houve relação sexual entre Adão e Eva, quando eles estavam no paraíso. Esta obra, que é a Palaea Histórica, é uma crônica bizantina anônima do século IX, que reconta e expande eventos da Bíblia hebraica. E também dá documentação sobre essa obra. Salientando nessa obra nas páginas 151 e 153. De 151 até 153. Ele traz documentação sobre essas tradições siríacas. Aí ele fala, esse anátema pertencia, é claro, à exegese judaica, segundo a qual Eva deu à luz a filhos antes mesmo da queda.
enquanto para muitos exegetas cristãos a relação sexual era equivalente ao pecado original. Ele traz documentação também. Quando ele, Noé, viu que a geração de Sete havia se misturado com os filhos amaldiçoados da casa de Caim, ele decidiu não tomar esposas nem gerar filhos, para que não fosse misturado e condenado junto com essa descendência amaldiçoada, a família de Caim. Ele expressa um pensamento semelhante em seu tratado sobre a virgindade e a santidade, onde acontece que para Afrahat a terra começou a ser poluída pelo pecado quando as pessoas abandonaram a noção de manter a castidade. Os filhos de Sete eram bonitos por causa da sua virgindade, mas quando eles se misturaram com as filhas de Caim, eles foram apagados pelas águas do dilúvio. Afrahat, assim, vê a erradicação da distinção entre setitas e cainitas como a causa da corrupção da humanidade, que levaria à erradicação da humanidade pelo dilúvio. A exegese de Afrahat se encaixa bem na imagem da antiga compreensão cristã oriental de Gênesis 6, 1 a 4, na qual os setitas viviam uma vida angelical que consistia em castidade, antes de seus casamentos com os cainitas. Na exegese bíblica siríaca, os setitas, antes de sua queda, tornaram-se os protótipos da vida monástica. Depois de sua queda, tornaram-se um exemplo de advertência. Então, confirmando das páginas 151 a 153. Eu esqueci de falar também das outras obras, mas depois eu vou deixar na descrição do vídeo. E a Afrahat seria a patrologia siríaca, né? Para quem se interessar. Aqui está em vermelho onde começa o texto. Tem o siríaco do lado e latim. As passagens que eu citei, né? Mas para efeito de documentação. Aí eu vou citar agora Diodoro de Tarso. Ele faleceu por volta de 394. Uma variante exegética interessante é encontrada na obra de Diodoro de Tarso. Ele identifica os filhos de Deus e não seus descendentes como gigantes. Esses gigantes eram as pessoas mencionadas por causa de sua longevidade incomum. De acordo com Diodoro, os gigantes estavam naquele tempo na terra, ou seja, aqueles que viviam muitos anos. Pois a Escritura diz: eram os gigantes, os homens famosos da antiguidade, isto é, os filhos de Deus que vieram às filhas dos homens, deles geraram filhos que não pertenciam mais a Deus, mas para que pudessem receber o nome dele, ou ser chamados de seus filhos. Mas as pessoas geraram para si pessoas que se concentraram em coisas mortais e perecíveis. Na percepção de Diodoro, os filhos de Deus são iguais aos gigantes. Talvez sejam vistos mais como gigantes em idade do que em estatura. Seus filhos não podiam mais ser chamados filhos de Deus por causa da mentalidade contaminada de seus pais. A identidade das filhas dos homens permanece desconhecida. No caso aqui ele deixou em aberto. Mesmo que não mencionado explicitamente, a interpretação de Diodoro pode ser classificada como uma variante da interpretação setita. Isso é indicado por sua menção à longevidade, pois isso desempenha um papel especial em Gênesis 5, que consiste na genealogia de Sete. O comentário de Diodoro sobre gigantes e filhos de Deus tem uma tendência implícita em minimizar a questão. Alguns detalhes estão na páginas 148 e 149 dessa obra, repetindo. Diodoro de Tarso, patologia grega.
Aqui está o título, né? E o texto em grego, que eu acabei de citar, está aqui. Aí vamos para Filástrio de Brécia. Ele faleceu por volta do ano 397. Filástrio escreveu um livro sobre heresias, no qual a interpretação dos anjos de Gênesis 6, de 1 a 4, é mencionada entre elas, né? Há outra heresia que ele afirma sobre os gigantes, que os anjos se misturaram com as mulheres antes do dilúvio, e suspeita que os gigantes nasceram dali. Sua objeção a esta heresia é que os anjos são espirituais. No entanto, se alguém julgou justificado que os anjos, transformados em carne, pecaram dessa maneira, e que eles também permaneceram na carne, ou se alguém acredita que cometeram tal carnalidade, a história decidirá que esta é uma má explicação. Como também as mentiras dos pagãos, e os poetas afirmam que os deuses e deusas eram culpados de uniões horríveis. Filástrio fornece uma explicação alternativa para os gigantes de Gênesis 6, de 1 a 4. Nesta exegese, ele se refere a Nimrod, que era um filho de um ser humano, ou seja, de Cuxi, e não de um espírito ou um anjo. No entanto, ele foi chamado de gigante. Ele se refere também a Golias, que é descrito como um ser humano nas Escrituras. De acordo com Filástrio, os anjos caídos podem entrar nos humanos apenas espiritualmente, o que significa que eles persuadem o homem a fazer coisas más, como o autor demonstra com o exemplo de Judas. Judas traindo Jesus, né? Dele está escrito, como a Escritura diz, Satanás entrou em Judas. Essa explicação e mais algumas também está nas páginas 150 até 151 dessa obra. Filástrio de Brécia. Filástrio de Brécia é patrologia latina. Aqui está para ver o nome dele em latim. E a citação está aqui, marcado em vermelho. Depois eu vou deixar anotadas as páginas com calma na descrição do vídeo. Aí vamos para Dídimo, o cego. Dídimo, o cego. Ele nasceu em 310, faleceu em 398. Dídimo, o cego, aplica a interpretação passiva de epikalistai, em Gênesis 4, 26, uma palavra grega da Septuaginta, no caso, como referindo-se ao imago Dei. A Escritura diz, ele esperava invocar o nome do Senhor. Esta é uma citação da Septuaginta, na qual o verbo epikalistai, invocar, provavelmente deve ser entendido como uma voz média. Essa é a questão que eu expliquei só falando sobre Santo Atanásio, né? E Santo Efrem. Eu fiz vídeos específicos sobre essa questão de Atanásio. Ele continua, no entanto, na sequência de sua explicação, Dídimo a considera mais como uma voz passiva, ser chamado, que é uma prática adequada a um homem de virtude, pois essa é a esperança de assemelhar-se ao máximo possível ao Deus real. Esperar ser chamado pelo nome do Senhor Deus supõe alguém que submete tanto à autoridade divina quanto à doutrina. Dídimo, no entanto, não correlaciona essa explicação com Gênesis 6:2. Ele adere à interpretação dos anjos e discute várias soluções para a questão do que realmente aconteceu. Muitos se perguntaram se os anjos se uniram fisicamente, ou se algo mais é dito na passagem. Dídimo menciona várias soluções alternativas. Alguns exegetas dizem que os demônios geraram filhos com mulheres, algo que é impossível, segundo Dídimo.
Outros dão uma explicação alegórica, o que significa que os anjos queriam ter corpos físicos. Outros ainda explicam o texto de uma forma que fala dos demônios que fizeram uso de homens maus, com a ajuda dos quais os demônios, de certa forma, poderiam se unir com as mulheres através dos pecados desses homens. Ali traz documentação nas páginas 144 e 145. Se não me engano, ele tem uma tendência parecida com Agostinho, que Agostinho rejeitava a ideia de anjos com mulheres, mas ele acreditava, né, nos incubus, né, os demônios das florestas, né. É meio semelhante. Essa explicação e algumas mais está nas páginas 144 e 145 dessa obra. Aí vamos para Dídimo Cego. Dídimo Cego está nessa... Patrologia... Não, Cirilo. Dídimo está só na documentação. Aí vamos para Cirilo de Jerusalém. Ele nasceu em 315, faleceu em 386. Cirilo de Jerusalém escreveu várias conferências catequéticas. Essas instruções para os iluminados, esclarecidos, né, destinavam-se aos candidatos que se preparavam para o batismo. Em sua segunda palestra catequética, Cirilo enfoca o arrependimento e a remissão dos pecados. Para demonstrar a paciência de Deus, ele relata que Deus esperou 100 anos antes de enviar o dilúvio. Os gigantes pecaram e logo muita ilegalidade foi praticada sobre a terra, e por causa disso o dilúvio teve de vir. Aqui a narrativa de Gênesis 6, de 1 a 4 é mencionada apenas de forma condensada, porque o objetivo do autor é enfatizar o período prolongado da paciência de Deus. Diz-se apenas que os gigantes cometeram mal. Não há menção aos anjos ou à origem dos gigantes. Portanto, pode-se supor que Cirilo tomou como certa a interpretação dos anjos, ou que ele intencionalmente evitou se referir a anjos ao usar Gênesis 6, 1 a 4 como ilustração. Essas citações e mais nas páginas 135 e 136. Cirilo de Alexandria, aqui tem a tradução em grego e em latim. Para quem quiser ver a interpretação dele. Agora eu vou trazer aqui a João Crisóstomo. Nasceu em 307 e faleceu em 407. Na homilia de João Crisóstomo em Gênesis 6, na homilia de João Crisóstomo em Gênesis 5, 32 e até 6, 1, há uma clara desaprovação da interpretação dos anjos. Ele dá uma longa explicação para refutar as ficções fantasiosas. Seu argumento é duplo. Em primeiro lugar, apenas os seres humanos são chamados filhos de Deus, mas os anjos em nenhum lugar. Segundo ele, né? Em segundo lugar, chamados filhos de Deus, mas os anjos nenhum... Em segundo lugar, Crisóstomo descreve quão improvável é que os anjos tenham ansiado por uma existência corpórea. Assim, ele chama isso de um sumo de insensatez. Dizer que os anjos desceram para ter relações com as mulheres. Para enfatizar seus argumentos, ele cita Mateus 22:30, né? É uma citação infantil, né? Com todo respeito a João Crisóstomo, né? Que ali se refere a anjos que estão no céu, né? Os anjos que pecaram é outra história. Para Crisóstomo é claro que essas pessoas se originaram de Sete e daquele que nasceu dele, que se chamava Enos, pois ele, Enos, diz a Escritura, esperava invocar o nome do Senhor Deus, de modo que os que depois deles nasceram são chamados filhos de Deus pela divina Escritura.
É quase semelhante, né, à interpretação de Atanásio, que é mais complicada ainda. Posteriormente, os gigantes são explicados como pessoas fisicamente fortes. Suponho que a Escritura Divina chama aqui de gigantes aqueles que eram fortes no corpo. Curiosamente, também Crisóstomo se refere a Gênesis 4:26 por sua compreensão dos filhos de Deus como setitas. A visão de Crisóstomo é resumida em sua sinopse de Gênesis, na qual ele cita os Salmos 82, mas não Gênesis 4:26 para explicar a expressão filhos de Deus. O catálogo dos descendentes de Adão e de Sete, até os descendentes de Noé, e a acusação dos homens por causa dos casamentos impróprios e outras... desculpa, aqui é... Peguei o texto errado. Ele fala do catálogo dos descendentes de Adão e de Sete, até os descendentes de Noé, e a acusação dos homens por causa dos casamentos impróprios e outras iniquidades. A Escritura chama aqui de filhos de Deus aqueles que se originaram de Sete, porque também foi dito, e eu disse, vós sois deuses, e todos filhos do Altíssimo. As filhas dos homens são chamados aqueles que se originaram de Caim. Aqui eu fiz uma confusãozinha, mas no fundo ele dá uma interpretação setita, né? A mesma coisa. Aqui essa explicação e mais algumas também das páginas 149 e 150. Esse último parágrafo aqui não era nem para ter lido, não acrescentou nada, eu fiz uma confusão aqui na leitura. Aqui está João Crisóstomo, né? Patrologia grega. Aqui são os textos citados, para quem lê em grego, né? Se quiser confirmar depois. Confirmando, depois eu vou deixar anotado na descrição do vídeo, né? Essa documentação. E para terminar, né? Vamos para Sulpício Severo. Nasceu em 363, morreu em 425. Sulpício Severo, um escritor cristão, foi autor de uma obra chamada História Sacra, na qual ele descreve a história do mundo desde a criação até o seu próprio tempo. Ele relata Gênesis 6, de 1 a 4, da seguinte maneira: por aquele tempo, quando a espécie humana se tornou abundante, certos anjos, cujo lugar era o céu, foram cativados pela bela aparência das virgens e perseguiram desejos ilícitos. E mesmo degenerados de sua própria natureza e origem, deixaram os lugares mais altos que habitavam e se misturaram em casamentos com mulheres mortais. Esses anjos gradualmente semearam hábitos nocivos pelos quais eles corromperam a prole humana. Dessas uniões, dizem que surgiram gigantes, pois a mistura de diversos tipos produz monstros. Assim, a história sacra de Sulpício Severo presume a interpretação de anjos em Gênesis 6, de 1 a 4, na página 137 dessa obra. Bom, pessoal, vocês estão vendo aqui, eu estou trazendo sem distinção, né? Estou trazendo os pais escritores da patrística que tinham a interpretação de anjos, principalmente os primeiros, né, que eu citei, e também os que tinham interpretação assim, muito exóticas, né? Aí vocês podem fazer uma avaliação se essas interpretações têm base bíblica ou não, né? Porque é evidente que muitos aqui de tradição setita ou de outras interpretações, eles faziam até a mistura de interpretações, né? É muito baseado talvez em tradições orais, né? E fica assim fica a critério de vocês, né? E aqui, só para deixar anotado no vídeo, né? Eu estou reafirmando aqui que eu fiz um vídeo específico sobre Santo Atanásio, né?
e fiz um outro vídeo citando Eusébio de Emesa e Efrem o Sírio, falando sobre a interpretação deles, muito interessante, né? De Enos sendo praticamente chamado de Deus, né? É muito interessante. Fora a interpretação setita, né? Que a origem é praticamente gnóstica, né? Tem essas interpretações muito exóticas, né? E como disse, eu estou trazendo para vocês fazerem uma avaliação. Até que ponto deve ser levado em conta essa tradição setita, né? Então, pessoal, ficamos por aqui, então. Reafirmando, com todo vídeo eu quero fazer, a salvação das nossas almas é por Jesus Cristo. Mais ninguém. Porque eu sei que tem muitas pessoas que ficam um pé atrás sobre o livro de Enoque, né? Eu torno a dizer, eu comecei a fazer vídeos sobre o livro de Enoque devido a tantas inverdades que foram faladas, né, a respeito do livro. Um livro tão importante, e começou de tanta coisa que inventaram sobre ele, pareceu se tornar assim um livro de chacotas, né? Claro que muitas pessoas adoram isso, né? Os que lutam contra a importância do livro de Enoque, eles adoram isso, né? Eles fazem aquelas invenções que na verdade não eram os anjos que tiveram relações com as mulheres. Eles para provocar um absurdo, eles falam que os gigantes que tiveram relações com as mulheres, né? Eles falam, como é que pode um gigante de 6 metros de altura poder ter relação com a mulher? Eles falam também, porque o livro de Enoque aqui é um acréscimo, né? Eu já falei isso, mas é bom sempre falar. Quando fala da altura dos gigantes, como são muitos manuscritos do livro de Enoque, existem muitos erros de grafia, de copista. Existe também, como na Bíblia, existe também a hipérbole, né? Todo mundo, todos os povos, toda a linguagem usa hipérboles, né? Que alguns manuscritos, assim, erro de manuscrito fala que alguns tinham 1 quilômetro de altura, mas é só levar por base o rei de Bazã, que a cama dele tinha 4 metros de altura. A Bíblia explica, a própria Bíblia. E existiam povos de gigantes, né? Existe até um canal, depois eu vou falar sobre ele, um pastor, muito gente boa, simpático, uma simpatia. Infelizmente ele faleceu no começo do ano. Pastor Moabel, ele tinha um canal, tem ainda, né? O filho dele agora está continuando o canal. E ele faz um vídeo sobre isso, assim, é muito interessante assim, a simplicidade que ele fez, falando que uma espécie não pode gerar outra espécie, né? Por isso que vocês veem aí tanta luta para querer dizer que não existiram gigantes. Porque se existiram gigantes, uma raça de gigantes, quem gerou essa raça, né? A raça dos homens não pode ter gerado uma raça de gigantes. Então, vocês percebem, né? Igualmente a Epístola de Judas, alguns especialistas fazem uma exegese naquele versículo 6, aí eles vão para o 7 e esquecem do 6. É a mesma coisa, Gênesis 6 e 1 a 4, né? Eles fazem um malabarismo, porque os que são contra a tradição enóquica, eles têm que destruir essa questão com relação aos gigantes. Essa é uma pedra de tropeço para eles, né? Depois, com relação a isso, eu quero fazer um vídeo sobre os refaíns, né? Que a maioria das Bíblias escondem essa palavra refaíns. Depois eu vou fazer um vídeo sobre isso. É um vídeo curto, mas para vocês pesquisarem, né? Por que será que escondem os gigantes? Então, pessoal, ficamos por aqui então. Até a próxima.